E aí galerinha, beleza? Eu sou o professor Frank Ebert. Eu vou trazer aqui para vocês agora uma aula de trabalho de uma força variável. Quer ver exemplo de uma força variável? A força elástica que a gente estudou lá em dinâmica, aplicações da lei de Newton. Por que a força elástica é uma força variável? Porque quando você puxa uma mola, ou seja, quando você deforma a mola, quanto maior a deformação, maior vai ser o quê? A força que a mola vai aplicar sobre o nossa mão quando a gente puxa. Então, quanto mais a gente puxa, maior vai ser a resistência da mola. Então, a mola ela produz o que? Uma força variável. Vamos supor que eu vou puxar uma mola, ó, e ela vai deformar com velocidade constante. Então, a força que eu estou puxando vai ser igual à força elástica. Então, a força que eu estou puxando essa mola é uma força o quê? Linear. Ela cresce linear também de acordo com a deformação da mola. Tranquilo? Vamos lá ver? Vamos lá para o nosso conteúdo? Vamos lá! Galerinha, para eu iniciar o conteúdo de trabalho de uma força variável, eu estou trazendo aqui para vocês um gráfico. Então vai ser muito mais tranquilo vocês entenderem através do gráfico. Então eu vou mostrar aqui o meu gráfico. O meu gráfico eu vou representar o quê? A força em Newton e o deslocamento em metros. Então eu tenho uma força em função do deslocamento. Aí eu vou colocar uma maçãzinha ali. Para eu colocar aquela maçã em movimento, eu vou precisar aplicar uma força inicial F0. Então, eu vou colocar minha maçã ali. Veja bem, que à medida que ela vai deslocando, a minha força ela vai aumentando linearmente. Eu estou dizendo o quê? Que é um deslocamento retilíneo. Vamos ali para o meu gráfico. Eu tenho minha maçã, ela vai o quê? Deformar. Vamos de novo ver? Ó, tem uma força F0 ali inicial para ela entrar em movimento. Então ela entrou em movimento e aí eu vou dizer ali que foi o quê? Meu deslocamento máximo. Então é um deslocamento retilíneo, tá bom? Então veja bem, se vocês observarem, ela teve o quê? Um deslocamento horizontal, x. Como ela teve também uma variação de força, ela saiu de F0 e foi para F, então ele vai ter o quê? Uma variação de força que vai estar no meu vertical. Aí entra aquela questão, quem seria o trabalho realizado? Quando a gente aplica trabalho é igual produto escalar F vezes D, ali, como a gente botou FD cosseno de θ, ali a gente trabalhou antes o quê? Força constante, a força vai ser sempre a mesma, mas aqui não, a força está mudando. Então, para eu calcular o trabalho realizado pela variação da minha força, daquele momento ali que ela começou, o objeto começou a ter o deslocamento, eu faço através da área do gráfico. Então, eu tenho um gráfico ali, eu tenho o quê? Uma figura geométrica ali, eu vou ter uma área. Que figura é aquela? É um trapézio. Então, o que é que eu trago aqui para vocês? Se eu quero calcular o trabalho realizado por uma força variável através de uma trajetória, de um deslocamento, eu vou calcular através de quem? Da área do gráfico. Então, vamos entender um pouquinho da força elástica. Porque a força elástica ela depende de quem? Da deformação do objeto. Tá bom? Vamos ver o trabalho realizado quando um objeto deforma, quando uma força provoca uma deformação em uma mola. Então, eu tenho ali trabalho da força elástica. Eu tenho um objeto ali. Esse objeto vai estar preso a uma mola que vai estar na posição natural da mola. Se eu aplicar uma força, nesse objeto aí, nesse quadrado, nesse objeto azul, puxando a mola, o que é que vai acontecer? A mola vai deformar. E logo, o que é que vai acontecer também? Eu começo a realizar trabalho ali, vamos supor, até a deformação máxima da mola. Aí eu vou dizer aqui o seguinte para vocês. Eu estou puxando aquele objeto azul e a mola está o quê? Querendo voltar o quê? À posição natural, ou seja, ao seu comprimento natural. Então, à medida que eu puxo, a força elástica aumenta. Entenderam isso aí? Puxar um pouquinho mais, força elástica aumenta. Vamos supor que eu puxei ali ó, com velocidade constante. A minha força resultante é igual a zero. Então, a força elástica ela vai ser sempre igual a quem? A força que eu estou puxando. Então, quando eu olho ali, ó, embaixo eu vou ter o quê? A deformação da mola, x. Em cima eu vou ter quem? A minha força elástica, kx. Então, porque a minha força ela vai ser sempre igual a quem? A força elástica. Então, eu vou ter kx ali, vai ser minha força máxima, que vai ser quem? A constante elástica vezes a deformação da mola. Aí, observem bem aquele gráfico. Aquilo ali
Que figura geométrica você está vendo ali? Ali do vermelho para baixo, ali, ó, da minha reta linear para baixo. Um triângulo. Então, o trabalho realizado vai ser essa área. Então, vai ser a área de quem? A área do triângulo. Então, essa vai ser o que? Um trabalho realizado pela força que eu apliquei. Só que a força que eu estou aplicando vai ser sempre igual a quem? A força elástica. Então, posso falar o quê? Que ali é o trabalho provocado também pelo quem? Pela força elástica. Então, vai ter que voltar para onde? Para o comprimento natural. Então, eu vou perguntar aqui a vocês. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Se eu observar ali, a base vai ser a minha deformação da mola, que é o meu deslocamento. A minha altura vai ser quem? Kx. Então, se eu colocar ali, ó, trabalho, vai ser igual a quem? A base x vezes minha altura kx, tudo dividido por 2. Se eu arrumar ali, ó, x vezes x ao quadrado, eu vou ter o quê? Que o trabalho realizado pela força elástica vai ser igual a kx ao quadrado dividido por 2. Ou seja, o trabalho que eu estou executando para deformar aquela mola vai ser exatamente igual, bem redundante mesmo, exatamente igual kx ao quadrado dividido por 2. Qual é a diferença? Que o trabalho provocado pelo elástico é um trabalho que da força restauradora da força elástica. Então, trabalho vai ser igual a quem? Força elástica em joules. Então, trabalho é dado em joules, que é tal. Nos livros vocês vão encontrar o tal ou W. No ensino médio vocês veem muito tal como trabalho. Nível superior, W. W porque é o work, tá bom? K, constante elástica, que depende da propriedade do objeto que está sendo deformado. Pode ser uma mola, pode ser uma borracha, pode ser um elástico. Então, essa constante vai depender tanto das propriedades estruturais daquele objeto, como vai depender também da sua anatomia, da sua geometria também, da sua formação, tá beleza? Tranquilo, né? Falei lá atrás isso. E x vai ser a deformação que é dada em metros. Vamos ver um exemplo? Vamos ler esse exemplo. Um corpo está em movimento retilíneo sob a ação de uma força de valor variável. Massa. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho um corpo que sobre ele está atuando uma força variável. O valor F dessa força está representado no gráfico abaixo, em função do deslocamento D. Então, ele me mostrou ali um gráfico que vai do 0 até a força máxima 60 newtons, como vai também do meu deslocamento ali de 0 até 6 metros. Tranquilo? Aí veja bem, determine, ó a pergunta da questão, determine o trabalho realizado por esta força a partir da posição D igual a 2 metros até D igual a 6 metros. Aí que entra o que? A pegadinha. A pessoa vai olhar ali, ali é um triângulo, vou calcular ali aquela área, vou resolver. Tá errado. Ele não quer saber o trabalho realizado por toda a força aplicada por aquele objeto. Ele só quer saber o quê? Entre os deslocamentos de 2 até 6. Então, ele só quer saber isso, entre 2 até 6. Então, ele só quer saber naquela posição. Então, o trabalho realizado vai ser a área que vai estar integrada ali entre 2 a 6. Aquela área azul ali, ó. O trabalho vai ser aquela área. Que objeto vocês estão vendo ali? Um trapézio. Eu tenho um trapézio ali, vamos dizer, um trapézio assim, ó, deitado assim, ó. Ele tá assim. Vocês estão acostumados a ver o trapézio assim. Aí ele vai estar como? Assim, deitado. Tranquilo? Então, como é que calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vamos observar ali. Eu disse que ele está deitado assim. E eu só quero saber da onde de 2 até 6. Então, ele está deitado assim. Então, quem é a base menor? 20 newtons. Ali, ó. Aquele ladozinho ali, ó, é a base menor. 20 newtons. Quem é a base maior? Aquele outro lado lá, ó. Base maior vai ser igual a quanto? 60 newtons. Aí vem a coisa. E quem é a altura do meu trapézio? Ele está deitadinho assim, ó. Quando a aula tá assim, ó. Quem vai ser a altura do meu trapézio? Ó. Vai ser 6 menos 2. Vai ser 4. Se você pegar aquele tamanho ali do gráfico, medir, é 4. Que vai de 2 até 6. Então, a minha altura vai ser 6 menos 2 e minha altura vai ser igual a quanto? 4 metros. Então, eu já sei quem é a base menor, já sei quem é a base maior e já sei quem é quem? A minha altura. Eu tive que identificar essas peculiaridades do meu trapézio. Então, vamos resolver. Vou fazer a divisão ali.
Vou colocar ali a equação de novo, que o trabalho vai ser igual a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. E vou pegar aquilo ali e vou substituir lá em cima. Aí eu vou ter trabalho é igual a 60 mais 20, tudo isso vezes 4 dividido por 2. A partir daqui é conta. Cada um faz do jeito que quiser, tá joia? Porque o que é mais fácil para mim, não necessariamente vai ser mais fácil para vocês. Vocês vão ter outros caminhos para fazer essa conta. E eu vou mostrar 2 caminhos ali, que só para vocês verem que existe... Vai depender muito da pessoa para fazer essa conta. Então vamos fazer do meu jeito aqui por enquanto. 60 mais 20, 80. Tá joia? 80 vezes 4 dá 320. 320 dividido por 2 dá quanto? 160 joules. Então a minha resposta correta dessa questão será igual a quanto? 160 joules. Quer ver uma outra forma de fazer ali a conta? Eu tenho 80 vezes 4 dividido por 2. Vocês podem botar 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 80, 160. Então, aí é conta, vai dar peculiaridade de cada um. Tá joia? Vamos lá? Vamos agora para trabalho da força de atrito. Lembram lá da minha aula 1 de trabalho, que eu cheguei a dar uma dica lá de força de atrito? Vamos aplicar lá aquele conceito daquelas dicas que eu dei. Então, vamos dizer, eu tenho uma superfície plana. Sobre essa superfície plana, eu vou colocar ali meu objeto azul. Eu gosto desse azul amarelo que chama bem a atenção. Sobre esse objeto azul amarelo, nós sabemos que ele está na posição x0 e vamos aplicar uma força F. Quando nós aplicamos essa força, esse objeto vai acontecer o que com esse objeto? Ele vai ter o quê? Um deslocamento. Então ele vai deslocar até uma posição final, xf. Então eu vou ter ali, meu deslocamento, posição final, menos inicial, tranquilo. Só que a força de atrito é uma força que está associada à superfície de contato. E nesse exemplo aqui, o que é que acontece? A força de atrito ela vai querer se opor ao movimento. Então, se meu bloco vai para um lado, minha força de atrito vai estar para o outro. Só que o deslocamento foi para o outro sentido, como está apresentado ali. Se vocês observarem, a força de atrito e o deslocamento formam um ângulo de 180 graus. Aí vocês viram que o trabalho realizado é o produto escalar entre a força e o deslocamento. Então, seria força, o módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, θ. Só que esse ângulo é 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Eu falei lá na nossa aula. Então, se é menos 1, o meu trabalho realizado vai ser igual a quê? Menos φ vezes deslocamento. Ou seja, o módulo da força de atrito vezes deslocamento menos. Porque a força de atrito é uma força dissipativa. Isso nós vamos ver na nossa aula de energia mecânica. Quando a gente chegar lá, sistemas conservativos. A gente vai ver o que é uma força conservativa. Tá joia? Tranquilo? Então, até a próxima aula, galerinha. Espero que gostaram. Valeu. Fui!